oração é a chave da vitória. Ora, numa casa tem muitos cômodos e em todos os cômodos tem chaves, mas uma chave não abre todas as portas, não é? Cada porta tem a sua chave. E o que nós queremos nesse trimestre é entendermos isso, que as orações precisam ser específicas. Precisamos usar a chave correta para ter acesso ao cômodo correto e usufruirmos das bênçãos que por lá Deus já reservou para nós, né? Então, isso posto, vamos a orar por tudo, seja grato por todas as coisas. O texto áureo está em Filipenses 4:6 e diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. Paulo está dizendo que nós temos necessidades, temos dificuldades, passamos por crises, que Deus, como é o Todo-Poderoso, Onisciente, sabe de tudo isso, mas Ele quer que isso seja informado de uma forma formal e constante, e essa forma é a oração, que Ele seja informado legalmente, oficialmente, através da oração. Deus sabe, sim, Deus sabe, mas Ele estabeleceu isso, que pela oração e súplica com ações de graças, né? Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. Ele estabeleceu essa forma. Então nós precisamos cumpri-la para poder sermos atendidos por Ele. A verdade prática, a oração a Deus Pai deve preceder nossas ações. Não devemos tomar nenhuma atitude sem antes levar nosso problema a Deus. É comum nós queremos dar o nosso próprio jeito. Achamos que somos adultos o suficiente e achamos que temos experiência suficiente para tomar as nossas próprias decisões sem depender da ação divina. Mas, amados, nós agora somos filhos de Deus. E por conta disso, temos que levar toda a nossa situação ao Pai. Quer ser bem-sucedido? Não tome nenhuma decisão precipitada, porque aquilo que aparentemente parece ser a solução pode ser uma cilada, pode ser um problema maior. Amanhã você pode chorar por decisões precipitadas que tomou hoje. Então leve a Deus todo o teu problema e Ele vai te orientar naquilo que você deve fazer, a decisão que deve tomar. Nós temos como hinos da nossa harpa cristã o hino 577, o hino 370 e o hino 634. Né? E a nossa leitura bíblica em classe é Filipenses 4, versículos 4 a 7, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Objetivo geral: levar o aluno a valorizar a importância de comunicar a Deus qualquer situação na qual ele esteja vivenciando. Voltamos a dizer, Deus sabe de tudo, mas é dever nosso comunicá-lo, né, do que estamos passando, daquilo que estamos pretendendo fazer. Né? Ele tem que ter a ciência por nós. Nós temos que entender que Ele é o Senhor e que nós somos os servos. Na nossa introdução, dizemos o seguinte: nesse trimestre estudaremos o tema anual da nossa igreja, oração e gratidão. Não há como viver a plenitude da vida cristã sem oração. A palavra de Deus nos ensina que devemos orar em todo o tempo, em todas as situações e em todas as oportunidades, com o intuito de ensinar aos crentes
de Filipe a terem uma vida de humildade e união, Paulo explica como Jesus foi obediente ao Pai em sua missão de salvar a humanidade. Através deste e de outros textos das Escrituras Sagradas, vamos relembrar e aprender com Cristo, nosso exemplo maior, a importância de alegrar-nos no Senhor e a perseverarmos na oração. O tópico número 1 tem como título Como devemos orar. Para cada situação há uma maneira bíblica de solicitar a intervenção de Deus. Para cada situação há uma maneira bíblica. Não é tudo igual. Tudo tem a sua forma de ser. E a gente se lembra que Jesus curou e as curas deles não foram iguais. A um, ele cuspiu, fez lodo no chão e passou nos olhos. A outro, ele mandou que simplesmente abrisse os olhos. E em situações ele fez de forma diferente, né? Então nós quero pensar que cada tipo de necessidade esteja em salas próprias e cada uma tem a sua chave correspondente. Para abrir essa porta e receber o favor de Deus, preciso fazer uso das chaves corretas. A Bíblia nos mostra existem tipos de oração, tais quais oração de ações de graça, intercessão uns pelos outros, confissão, petição e súplicas. Há situações nas quais já conhecemos a vontade de Deus e, portanto, a nossa oração deve ser uma oração de convicção e fé, tal qual a oração de Josué, quando orou para que o sol parasse, em Josué 10, capítulo 10, versículos 12 a 14. Deus havia garantido ao líder israelense a vitória a seu povo, antes mesmo que ele marchasse para a guerra. Por isso Josué confiou plenamente em Deus e clamou por um milagre sem precedentes na história. Outras situações, como naqueles em que oramos apresentando nossas necessidades ou intercedemos por outras pessoas, devemos nos dirigir a Deus com o coração humilde e crendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Como devemos orar? Orar com sabedoria, orar baseado na palavra de Deus, vendo os exemplos de oração que temos na Bíblia, como aqueles servos do Senhor e servas do Senhor estavam nos seus enfrentamentos naquele momento e como eles se dirigiram a Deus e por conta de terem uma direção correta, houve também uma resposta imediata de Deus às suas orações. Às vezes nós não temos estas respostas porque nós ficamos sem se decidir ou dizer a Deus o que queremos de fato em nossas orações. A linha 2. A oração é feita ao Pai, em nome de Jesus. Aqueles que não nasceram em berço evangélico foram ensinados a fazer suas petições em nome de Maria, a mãe terrena de Jesus, aos santos da Igreja Católica ou entidades de outras religiões. Devemos orar em nome de Jesus, porque Jesus é o caminho que nos liga ao Pai Celeste. Por meio da obra redentora de Jesus Cristo, temos acesso a Deus e podemos chegar confiantes junto ao trono da oração, a fim de recebermos socorro no momento da necessidade. Hebreus 4, 14 a 16. Quando oramos em nome de Jesus, entramos na presença de Deus e não através dos nossos méritos, mas através dos méritos de Cristo. A oração de fato tem que ser feita ao Pai.
O próprio Senhor Jesus, lá em João, ele vai nos ensinar a respeito disso. Ele vai dizer que até agora eles não haviam recebido nada, porque não haviam pedido em nome dele, né? Ou seja, a gente pede ao Pai em nome de Jesus. E por conta disso, o Pai, que atende, nunca nega nada ao Filho Jesus, atende as nossas súplicas e nos dá a vitória. E essa oração, é óbvio, ela vai ter que ser em conformidade com a palavra de Deus, não é? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito, né? A linha 3. A oração deve ser com fé e sem dúvidas do coração. Sabemos que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Não pode haver em nossos corações dúvidas quanto ao poder de Deus em atender às nossas necessidades. Tiago 1, 6 e 7. Precisamos de fé, de ter a convicção de que Deus ouvirá as nossas orações, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam, ou o galardoador daqueles que o buscam. Ora, com fé não significa que Deus deve realizar tudo. Orar com fé não significa que Deus deve realizar tudo o que pedimos e da forma como queremos, mas ter plena confiança que Deus fará o melhor para aquele que são chamados segundo o seu propósito. 1 João 5, 14 e 15. Como acabamos de ler aqui nesse texto, a oração realmente precisa ser totalmente baseada na fé. É uma fé viva na palavra, uma fé viva em Cristo Jesus. E a partir do momento que a gente exercita essa fé, a gente não faz uma oração achando que Deus não nos ouve, achando que nós não temos mérito, e de fato não temos. O mérito está em Cristo. Por isso a oração tem que ser feita no nome dele. E nós temos que entrar com ousadia, com confiança, porque nós estamos observando o que está na palavra. Nós não estamos querendo jeitinho, nós não queremos implantar a nossa visão com relação àquilo que nós estamos pedindo, mas nós estamos querendo exercer aquilo que a própria palavra nos ensina. Orar com fé, baseado na palavra, em nome do Senhor Jesus. E se estamos fazendo corretamente essa oração, com certeza vai dar resposta. Vamos ter vitória. É só nós nos lembrarmos de hoje, que é tão comum, a senha, quer ser senha de internet, senha do cartão. Quando nós digitamos a senha errada, nós não temos o acesso. Mas quando nós digitamos a senha correta, nós temos o acesso imediato. De igual modo, se nós acessarmos corretamente o trono da graça, ele nos atenderá. Amém? Continuando, o tópico 2. Devemos orar por tudo. Às vezes a gente pensa que orar tem que ser só por coisas dificílimas. E esquecemos que as coisinhas pequenas são importantes. Precisamos aprender a valorizar o dia das coisas pequenas. Não podemos desprezar esse dia. Coisas que são pequenininhas, por exemplo, as raposinhas procuram buraquinhos na cerca para passar. E às vezes nós não damos importância naqueles buraquinhos, mas é fundamental para a raposinha passar. Satanás também não quer uma porta larga, ele só quer uma brecha. Então, precisamos estar atentos a tudo, né? O subtópico: ore em todo o tempo e em qualquer circunstância. Somos encorajados pelas Sagradas Escrituras a orar em todo o tempo, em todo lugar, e a apresentar a Deus todas as nossas necessidades. 1 Timóteo 2 e 8 e Filipenses 4 e 6. Às vezes, selecionamos o que queremos comunicar a Deus. Casos que julgamos simples demais ou que poderíamos dar conta sozinhos. Geralmente,
não levamos ao Pai em oração. Ao agirmos dessa maneira, vamos incorrer no mesmo erro de Josué, que se encantou com o discurso dos gibeonitas e, sem consultar ao Senhor, selou uma aliança com eles e logo depois descobriu que havia sido enganado. Josué 9,14. Antes de qualquer decisão, devemos orar e buscar a direção de Deus. Assim como Eliezer, em Gênesis capítulo 24, 11 a 14, Eliezer recebeu de Abraão a incumbência de encontrar uma noiva para Isaque e foi orando ao Senhor, que o fez ser bem-sucedido nessa jornada. Comunicai a Deus todas as vossas necessidades. Ele está pronto para ouvir e para nos dar vitória. Satanás vem às vezes no sapatinho de lã, aquela coisa que a gente diz, não tem nada a ver, isso daí é coisa simples, não tem nenhuma importância, mas ali é que está o problema, ali é que está a situação, né? Às vezes o bolo está muito bonito, mas está envenenado, né? E a pessoa come sem perceber e daqui a pouco cai duro lá, né? Então, irmãos, vamos vigiar, vamos estar realmente levando a Deus, que conhece tudo e sabe de tudo, Ele vai nos orientar. E depois, irmãos, a gente vai entender, como o próprio Jesus diz, o que eu faço agora, vai entender depois. Naquela hora a gente não vai nem entender, mas depois a gente vai entender o que Deus fez, tá? Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, né? A linha 2. Não há lugar específico para se orar, porém, temos aqueles que têm preferência por determinados lugares. Alguns preferem orar em montes, outros nos vales. Alguns preferem orar de pé, outros sentados. Alguns oram com a boca no pó, outros oram virados para a parede. O que importa para Deus não é o local nem a maneira, mas a condição do meu coração. Como diz o salmista, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ou seja, a forma com que nós vamos dirigir a Deus, sentado, andando, correndo ou em pé, vestido ou nu, dependendo da situação, não é o que importa. O que importa é o nosso coração. A condição do nosso coração tem que ser um coração puro, um coração simples, humilde, sem soberba, confiante no próprio Deus. E aí sim nós vamos orar, porque às vezes a pessoa está tomando banho no banheiro e passa mal, e aí vai sair do banheiro e se secar para poder botar uma roupa e orar? Não, debaixo do chuveiro ele vai clamar, e o Deus que é presente vai entrar ali com providência, e aquele mal-estar vai sair em nome de Jesus. Ele vai ficar bem e bom ali mesmo debaixo do chuveiro, né? Na situação que está dirigindo um carro e às vezes não dá nem para parar, mas ele, Senhor, me socorre, e mesmo no volante, Deus virá em socorro dele e dará vitória, não é? Então que entendamos isso e praticamos o que é correto. Ore com humildade. O humilde não se sente autossuficiente em nada. Ele é dependente de tudo. Ele não tem vergonha de dizer que é pobre, necessitado e que precisa de ajuda de Deus. Não há nada em nós mesmo que nos faça merecedor do favor de Deus. A oração que chega aos ouvidos de Deus é aquela feita por quem reconhece sua fraqueza e total dependência dele. Segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, fundamental a humilhação. Eu, usando a linguagem de hoje, às vezes a gente quer chegar diante de Deus cheio de marra, cheio de si, querendo impor a Ele, Senhor, eu sou teu servo, tenho não sei quantos anos de igreja, o meu pai é isso, a minha mãe é aquilo, como se o nosso currículo fosse alguma coisa importante para Deus. Deus sempre olhou para o coração. É só nos lembrarmos que nas ofertas de Caim e de Abel,
ou de Abel e de Caim, melhor dizendo, Deus olhou primeiramente para o coração de Abel, depois para a sua oferta. De igual modo, olhou para o coração de Caim e depois para a sua oferta. Se condiziam com aquilo que eles estavam entregando a ele, Deus. Né? Humildade é o que Deus quer. Né? Aos humildes Deus exalta, mas o soberbo Deus abate. Terceiro tópico, seja grato por todas as coisas. Esse é o nosso último tópico. Seja grato por todas as coisas. Gratidão é algo que nós não gostamos de praticar. O ser humano é ingrato. E Paulo já dizia que nesses últimos dias, uma das características do ser humano, dos homens, seriam ingratos. E como nós somos ingratos? O que Deus tem feito na nossa vida, irmão, são coisas tremendas e extraordinárias, mas a gente só se lembra para reclamar e criticar. Reclamar porque não recebemos ou a coisa não está da forma do que queremos, mas não agradecemos porque dormimos. Quanta gente quer dormir e não consegue dormir, quanta gente quer acordar e não consegue acordar, quanta gente quer sentar e não consegue sentar. E às vezes a gente pega um prato de comida e não damos graças a Deus. Reclamamos porque ganhamos um salário mínimo, mas milhões de pessoas, querido irmão e querida irmã, gostariam de estar no teu lugar. Quantas pessoas nesse mundo gostariam de estar na situação que você está? Está ruim para você, mas esse ruim que você está é melhor para... milhões de pessoas gostariam de estar nesse ruim teu. Então agradeça a Deus, seja grato por tudo. Tenha um sentimento de gratidão. A gratidão é um nobre sentimento, é o reconhecimento de um favor imerecido que recebemos de alguém. Muitas pessoas acham que a atitude bondosa de alguém para com ele é mais que obrigação. Quem pensa assim está se julgando merecedor de tal atitude. Precisamos reconhecer que não somos merecedores de nada. O apóstolo Paulo está muito agradecido a Deus pela sua salvação e pela missão que lhe foi conferida. Filipenses 1, 3 e 4. Para o apóstolo, tudo que Deus fazia era bom. Por isso devemos agradecer a Ele sempre. Ter um coração grato, no entender do apóstolo Paulo, era primordial na vida cristã. A linha 2. Rei e salmista Davi e seu senso de gratidão. Muitas pessoas não aceitam Davi. Tem alguma coisa contra Davi pelos erros que a Bíblia registra que ele cometeu. Mas Davi é o homem segundo o coração de Deus, não tenho dúvida, porque ele tem características e atitudes que às vezes a gente que se sente bonzinho não tem. E o que chama a atenção de Deus é essas características. Né? Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Salmo 138, 1. O rei Davi tinha muitos inimigos poderosos que queriam destruí-lo a todo custo. Ele, porém, confiava no Senhor, seu Deus, que sempre lhe dava a vitória. A reação de Davi para cada atitude de Deus em seu favor era de agradecimento. Belo exemplo para nós hoje. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Davi era um homem, embora enfrentasse guerras, embora tivesse muitos inimigos, ele se deleitava na presença do Senhor. A alegria dele era estar na casa do Senhor. E de todo o coração ele adorava o Todo-Poderoso, o Eterno. Sigamos esse exemplo, irmãos. Por isso ele é o homem segundo o coração de Deus. Não é?
Deus, ao mandar escrever os erros de Davi, é para nos ensinar que ele tudo vê, ele tudo sabe, não é? Não passou a mão na cabeça de Davi, corrigiu os seus erros, mas também não deixou escondido aquilo que Davi tinha de melhor: a adoração, a fé, a confiança nele. A linha 3. Jesus é o nosso maior exemplo em ações de graça. Jesus, em seu ministério terreno, demonstrou através da oração que devemos ser gratos a Deus e devemos render-lhe glórias acima de todas as coisas. Lucas 10, 20, 21, Mateus 6, 13. Na ressurreição de Lázaro, Jesus dá graças ao Pai antes mesmo do milagre acontecer. João 11, 14, 41 e 42. A gratidão, irmãos, é nós reconhecermos que não somos merecedores, mas que o nosso Deus, independentemente dos nossos erros, independentemente das nossas falhas, Ele é Deus perdoador, Ele é Deus misericordioso, Ele é Deus que atenta para o pobre e o necessitado. E quando a gente clama, Ele responde. E por que é que a gente não volta para agradecer, não seja grato? Vamos ser gratos, irmãos. Porque muitas pessoas hoje dizem assim: eu preciso deixar a porta aberta. Você quer deixar a porta aberta para Deus? Seja grato a Ele. Você recebeu uma bênção, agradece, você deixou a porta aberta. Amanhã você pode pedir de novo, porque você agradeceu aquela bênção. Você não agradeceu a bênção, como é que é pedir outra bênção? Né? Fica sem crédito. Aprenda a agradecer e mantenha, né, a sua conta lá no céu sem nenhum problema. Quando você é ingrato, você fica negativado na presença de Deus. Aí não tem o que pedir nem como pedir. Não pode ser em nome de Jesus, porque Jesus sempre foi grato. Não é? E concluindo esta lição, dizemos o seguinte: quando nós oramos com fé, baseados na palavra de Deus, o fazemos com confiança, na certeza que no nome de Jesus seremos atendidos. Daí a certeza da vitória, pois somos mais do que vencedores. Devemos tomar posse da bênção, motivando o nosso coração ao agradecimento. Antes de desfrutarmos das bênçãos, é preciso reconhecer e agradecer sempre aquele que nos abençoa. Quem tem um coração agradecido está sempre recebendo bênçãos. Em vez de reclamar, de murmurar, adoremos a Deus e sejamos gratos por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Amém? Gratidão é o que Deus espera de mim. Gratidão é o que Deus espera de você. Em tudo, em tudo. Coisa maravilhosa e coisa bonita já acontece conosco, irmãos. Somos pais. E quando damos alguma coisa ao filho, e os irmãos já sabem, quem tem família passa por isso, cada filho é de uma forma, é de um jeito. Mas tem filho que você dá um presente e ele recebe aquilo com naturalidade, nem expressa gratidão e nem satisfação. Mas tem outros que você dá R$1 na mão dele e ele vira cambalhota, ele fica feliz da vida e a alegria dele nos contagia, a gente também fica feliz. E o que a gente quer? Toda oportunidade que tivermos é presentear aquele filho. Aí por isso é que diz, tem um que é mais preferido do que o outro. Não, é que tem alguém que sabe receber bênçãos e outros não sabem, não é? Então quem sabe receber bênçãos é grato. Quem não sabe receber é ingrato. Deus em Cristo os abençoe muitíssimo e que esta palavra possa, na ajuda do Espírito Santo, o instruí-lo nas orações. Sejam felizes em nome de Jesus.